Zanin é o novo ministro do STF numa sabatina bem morna. Também a gente vai falar nesse vídeo sobre o agro, que tem puxado o PIB brasileiro, e o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, então vem comigo. Oi gente, para quem não me conhece, eu sou Deise Yokari, jornalista, doutora em ciência política. E antes de começar esse vídeo, eu queria falar sobre a aula que eu vou dar no dia 28 de junho, às 20 horas, é depois do Linha de Frente da Jovem Pan mesmo. Eu vou falar sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, porque mesmo perdendo as eleições, ele ainda se torna um ator político relevante. A gente não consegue falar da política, mesmo com um presidente de esquerda, a gente não consegue falar da política brasileira sem falar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então eu vou contar toda a história pública dele, falar como foi o período eleitoral do ano passado. Vocês sabem que eu tive uma participação bem ativa, inclusive na mídia, né, fazendo comentários, e falar sobre esse julgamento que eu acredito que seja o fato político do ano, porque vai determinar o envolvimento de um mito político da direita na política brasileira, né? Se ele sair de cena, ele vira um mártir, como alguns cientistas políticos estão falando. Como que se mobiliza essa direita que teve tanta dificuldade para se consolidar e chegar em 2018 com força? Ela tem força para a eleição municipal de 2018? Qual é a motivação dentro do TSE, dentro do Palácio do Planalto, do Congresso, em setores da imprensa? Então, é uma aula onde eu pretendo esclarecer para vocês quem é o presidente Jair Bolsonaro e quais as expectativas para 2024 e 2026. Para lembrar para vocês, eu sempre conto essa história, contei ontem no My News, quando eu estava dando uma entrevista. Em 2022, durante o primeiro período eleitoral, todo mundo apostava que a eleição terminaria em primeiro turno, e eu fui na grande maioria dos veículos, no UOL, na Band News, na Jovem Pan, falando que não, que a eleição teria um segundo turno. Por que eu digo isso? Porque eu acredito que a maior vantagem que eu tenho, além de ter vivido Brasília e ter estudado tanto, é que eu consigo ter um olhar frio na política. Foi isso que me garantiu alguns espaços, foi isso que fez com que durante o período eleitoral do ano passado eu cravasse algumas afirmações que foram muito certeiras, e é isso que eu pretendo fazer na aula, né? Então, é esclarecer a política brasileira e abrir portas para a gente pensar o futuro e como que ele deve ser com a presença de Jair Bolsonaro ou sem a presença de Jair Bolsonaro, né? Quais são os impactos disso? E aí, quem gosta de política, quem quer entender e conseguir pensar de uma forma mais crítica, eu acho que essa aula vale muito a pena. É a única aula que eu vou dar ao vivo, não pretendo repetir essa aula. Eu dei ela em 2018, na Casper Libero, e foi um sucesso, teve fila de espera, então eu aguardo vocês, as inscrições estão aqui no descritivo do vídeo. Mas vamos falar sobre o Zanin. Passou de lavada, né? Inclusive o Flávio Bolsonaro foi muito cordial com ele, ninguém esperava baixaria, quer dizer, a gente até esperava baixaria, visto que é o Congresso Nacional, as apresentações que a gente tem tido na CCJ e na CPMI, né? O Schwarzenberg sempre fala que a política antigamente era de ideias, hoje ela é de personagens, né? E aí o Estado, ele se transforma, o Estado mesmo se transforma num Estado produtor de espetáculo, onde a política ela se torna simplesmente algo para lacrar, para fazer ver, né? E não foi isso que a gente viu ontem na sabatina do Zanin, né? Foi uma sabatina muito morna, o Senado já está conformado com a aprovação dele para ministro do STF, onde ele deve ficar até o ano de 2050. O Sérgio Moro foi um pouquinho mais incisivo ali, mas mesmo assim dentro da cordialidade. O Flávio Bolsonaro, que se esperava uma postura mais agressiva, foi bem brando ali. Alguns parlamentares do PL, inclusive, disseram que não poderiam ir contra o Zanin, porque o ex-presidente Jair Bolsonaro também indicou um amigo. Aí eu já falei tanto aqui nos vídeos sobre a questão da impessoalidade, da moralidade pública, mas eu acho que já rasgaram a Constituição, deixa pra lá. A gente faz as regras do jogo, né? A gente vai mudando as regras do jogo conforme o país vai caminhando, né? E sempre para o nosso benefício. O Raimundo Faoro tem um livro que se chama Elite do Poder, e aqui na sociedade brasileira a gente tem uma questão que a gente tem estamentos. Quando tu tem classe social, tu pode mudar de uma classe social para outra, né? Com estamentos é muito difícil, né? Tu começa no estamento A, B, C, e para tu mudar isso é praticamente impossível. E é isso que a gente vê na sociedade brasileira, né? Porque quando a gente tem uma elite do poder dominante que está desde a República Velha e ela não se altera, é muito difícil tu mudar o sistema vigente, né? É aquilo que eu falei no outro vídeo, o sistema é fogo.
E aí, para falar do agro, né? Talvez seja um dos pontos em que o governo Lula tem mais ou menos acertado, né? O Pedro Lupion, que é o líder da bancada ruralista da Frente Parlamentar Agropecuária, deu uma sinalização de que o Lula tem mudado em relação ao agro, que só em não ter incentivado mais invasões de terra e não ter chamado o setor de fascista já é um ponto positivo, né? Vale lembrar que o PIB do Brasil cresceu 1,5% puxado pelo agro. Se não tivesse o agro nessa história, o PIB do Brasil teria crescido só 0,5%. Então, o Lula está entendendo que governar sem o agro é praticamente impossível. Na live dele, ele falou o mínimo que se espera de um presidente, que não, eu falei lá para não invadirem mais terra, né? Pô, como assim, sabe? É um mínimo que tu tem que fazer. Mas o setor agro tem demonstrado uma força que vai muito além do presidente da República, né? A gente já falou sobre isso em alguns programas do Linha de Frente. Se não fosse o agro aqui no Brasil, só para vocês entenderem, o Brasil não teria a menor possibilidade de produzir comida. Então, toda a comida que a gente tem, ela vem sim do pequeno produtor, mas ela vem do agro. E a gente viu isso nos resultados do PIB agora, né? O agro cresceu 21%. Isso é muita coisa num país que foi muito afetado pela pandemia, que teve consequências da guerra da Ucrânia em relação aos fertilizantes e tudo isso que a gente já falou nos outros vídeos, né? Mas aí vamos para o grande tema que eu considero também um dos grandes temas dessa semana, que é o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Ele tem dito a alguns aliados que já acredita na possibilidade de ficar inelegível. Eu apontei no vídeo anterior alguns aspectos jurídicos que são os mesmos aspectos de quando a chapa Dilma e Temer foi julgada por abuso econômico. Colocaram outros fatores no meio do processo e isso, na hora do julgamento, acabou fazendo com que o julgamento fosse praticamente desconstruído, né? A Dilma e o Temer não foram condenados por abuso econômico e o Bolsonaro acredita que essa pode ser a única saída dele, porque esse julgamento do TSE é para avaliar aquela reunião com os embaixadores onde ele questionou o resultado das urnas eletrônicas. Mas já colocaram no meio do processo todas as manifestações em relação à pandemia, manifestações consideradas de tom golpista. Então, é como se no meio do processo tu estivesse te preparando para uma defesa. Eu tô aqui no meu doutorado me preparando para defender as bancadas que eu estudei, né, que foi Boi, Bíblia e Bala, e de repente eles colocam ali, não, tu vai defender também a bancada do funcionalismo público, e eu não tenho conhecimento nenhum sobre isso. É basicamente isso que estão fazendo com o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Uma das questões que eu mais discordo dos analistas políticos é quando eles falam que o Bolsonaro vai se transformar num mártir. E aí é o ponto da minha aula. Assim, eu estudei os 27 anos de mandato parlamentar do Bolsonaro. Ele só se transforma em mártir se ele for preso. E aí o porquê disso eu explico na aula. Mas Bolsonaro não é um político que sabe atuar em bastidor. Ele é um político que ele precisa do apoio dessa bolha bolsonarista, né, que é uma bolha bem representativa, entre 25% e 26%, e não tem esse poder de articulação de bastidor. Em política não existe cadeira vazia, né? Vem outra pessoa e senta nela. Foi isso que aconteceu quando Bolsonaro foi eleito presidente em 2018. Existia uma cadeira vazia na direita ali que ninguém soube ocupar. E aí a gente tem que lembrar um outro ponto. A direita, ela não consegue se mobilizar sem Jair Bolsonaro. Isso está muito claro em toda a história da direita. Eu vou passar por isso na aula. Eu sempre falo do livro Menos Marx, Mais Mises. Se tu olhar a própria ascendência do Olavo de Carvalho, que foi um dos grandes representantes da direita, mas são pontos isolados. A direita aqui no Brasil, ela precisa de um líder, por exemplo, que Fernando Henrique Cardoso não foi, pela própria estrutura partidária da época, mas o líder de direita no Brasil sempre foi o presidente Jair Bolsonaro. E aí, uma reflexão que eu sempre proponho, baseada nos livros, é: o Zema e o Tarcísio têm fôlego para chegar em 2026, para serem esses líderes que a direita tanto clama? Esse julgamento do Bolsonaro, ele vai definir principalmente as eleições do ano que vem, né? O Valdemar Costa Neto está dizendo que, independente do resultado do julgamento, a direita vai fazer mais líderes. Assim, é sério? Com essa pataguada toda que estão fazendo aqui na Prefeitura de São Paulo, colocando Ricardo Nunes para reeleição, quando o Salles teria muito mais chance contra o Boulos. Então são muitas questões para a gente pensar. Eu convido vocês para ir para essa aula, mas eu acho que alguns pontos que estão sendo analisados em relação
a possibilidade do Bolsonaro ficar inelegível, elas são bem frágeis, né? E são facilmente contra-argumentadas, né? Então eu convido vocês para participar da aula, vamos prestar atenção no julgamento. O julgamento deve continuar na semana que vem e eu aguardo vocês, tá bom? Até lá, deixa os comentários aqui no vídeo e se inscrevam na aula.